Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Colerato, editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Estamos aqui em mais um Backstage e dessa vez quem está com a gente é Maria Costa. A Maria Costa hoje ela é presidenta da Conarrenda, que é o Conselho das Associações Cooperativas, Empresas e Entidades Vinculadas à Renda Renascença do Cariri Paraibano. A Maria Costa já foi presidente da ARCA, que é uma associação que ela vai contar um pouquinho mais para vocês. Ela é rendeira, educadora. Maria, muito obrigada por estar com a gente e topar essa conversa. Eu acho que para a gente é super legal para os nossos ouvintes terem contato com o universo do artesanato brasileiro, do trabalho manual brasileiro, de outro lugar. A maior parte das pessoas que nos ouvem estão em São Paulo, no Rio. Agora a gente está dando uma volta aí com você. Obrigada pela presença. Você quer começar se apresentando? Como é que você veio parar na Conarrenda? Ou melhor, como é que você começou a trabalhar com renda? Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Eu comecei com a renda, eu sou Maria Costa, e como você já bem falou, eu estou à frente do Conarrenda, né? Que é um conselho que reúne as associações de mulheres rendeiras de uma região aqui da Paraíba, que fica no Cariri, no interior da Paraíba. São 5 municípios, onde temos mais de 3.000 mulheres rendeiras. A gente existe há pouco tempo quanto Conarrenda, só desde 2011, porém, assim, a minha história com a renda, ela tem um pouquinho mais de tempo, né? Eu tenho já 43 anos e sou rendeira desde os 7, 8 anos, porque era uma tradição das mulheres dessa região, né? A gente aprendeu com Pernambuco, lá por 1930 foi que começou, a origem foi aqui numa cidade vizinha, eu sou de São João do Tigre, e a cidade vizinha é Poção, né? Poção Pesqueira foi onde nasceu com uma freira que veio lá de Recife, e não era para ninguém saber, mas acabou que alguém ensinou para alguém, que ensinou para alguém, e foi acontecendo, né? Então, assim, por conta da realidade das mulheres de cá, que há 30 anos atrás, um pouco menos, assim, era roça, agricultura familiar e algum tipo de artesanato, né? Por exemplo, minha avó fazia ponto de cruz, ponto vazado, mas a renda renascença ela só veio ali na década de 30 a começar, né, despontar. E quando eu cheguei lá, quando eu tinha 7 anos, então assim, as mulheres já faziam, né, minha mãe, minhas tias, todo mundo já fazia. E para contribuir com a renda familiar, naturalmente. Aquelas que iam para a roça, mas no outro período cuidavam das crianças e também teciam para comprar suas coisas. E era regra todas as crianças também aprender, né? A gente, criança ainda, tinha que aprender para comprar suas próprias coisas, né? Suas sandálias, sua roupa, essas histórias. Então, vem desde aí e aos 7 anos, né? Só aos 21, né? Lá por 98, aí foi que eu morava na comunidade, né, de São João do Tigre, uma comunidade cacimbinha, e aí a gente começou realmente a pensar mais organizado, né, já tinha um grupo que, com a Igreja Católica, juntava o material do pessoal e levava para vender lá em Recife, em uma associação, a Associarte, que trabalhava nessa dinâmica de economia solidária e tal, e o pessoal mandava para lá, e eles vendiam e traziam de volta o recurso. Então, já tinha um sistema meio que de organização a partir dessa dinâmica com a igreja, e em 98, juntamente com a gestão pública, esse pessoal da prefeitura, a gente encaminhou uma história de criar uma associação, né? Então, eu estava lá no início, em 98, e depois disso, a gente não tinha muito essa coisa da dimensão do que era esse processo de organização e tudo mais. Era tudo muito incipiente, assim, na verdade. Sendo que a gente foi participando, né, depois foram tendo, assim, assessorias nessa parte de organização, de associativismo, cooperativismo e tudo mais, e sendo que depois, assim, uns 3 anos depois, eu precisei morar em Pernambuco, e aí eu fiquei uns 4, 6 anos afastada da ARCA. Nessa época, a ARCA não tinha sede, não tinha nada disso, mas a gente conseguia, tipo, encomendas, né?
porque, assim, só para contextualizar, quando minha mãe e as mulheres dessa região trabalhavam, elas trabalhavam só grandes toalhas de mesa, pano para cama, peças grandes, né? Inicialmente, a gente só conhecia essas grandes peças, passadeiras para mesa. Então, a gente trabalhava, 5, 6 mulheres para tecer uma grande toalha de 2,5 metros, 3 metros, 4 metros, mesa de banquete. E todo mundo tecia uma parte, depois juntava tudo, emendava os pedaços e vendia nas feiras. As feiras eram em Poção, Pernambuco, que é nosso vizinho aqui, e Poção Pesqueira e Jataúba, 3 cidades de Pernambuco, interior de Pernambuco. E aí depois, assim, uns 10, 15 anos depois, 20 anos, né? Então, começou a pessoas, assim, pensarem que aquela dinâmica só de grandes toalhas, e até o público foi diminuindo, né? Foi diminuindo, assim, as vendas, assim, pessoas não estavam mais procurando tanto aquelas grandes toalhas. E aí foi onde veio a necessidade de mudar essa dinâmica, porque aquela dinâmica não estava legal. E aí, com algumas assessorias, assim, a partir de entidades do governo, do Estado, e o próprio SEBRAE, foi se pensando, assim, trabalhar com roupas, né? Roupas femininas, masculinas ainda. Até hoje a gente trabalha com muito pouca roupa masculina. Acho que falta essa pesquisa, ou falta essa dinâmica de produção, falta esse diálogo com o público masculino. Mas, assim, infantil e feminino é um público hoje que praticamente hoje é quem domina, né? Porque naquela época aí foi saindo, até porque, assim, acho que tudo mudou, né? O mundo vai mudando, né? E as grandes famílias já não tem mais. Assim, essa dinâmica de família grande para família pequena, então a grande toalha já não é mais uma necessidade. Então, por conta desse contexto todo, né? Aí a gente também precisou se modificar, repensar o modelo de família. Se adaptar, né, aos novos tempos, digamos. E são sempre mulheres, Maria Costa? Eu acho que é tradicionalmente feminino, mas isso se mantém? A organização, por exemplo, você trabalhou na Arca e agora com a Conarrenda, é uma coisa essencialmente, é um ofício essencialmente que você diria que nessas regiões é da mulher, assim? Sim. A gente fez em 2015 um documentário, ajudou, né, colaborou com um documentário que trabalhou aqui na Paraíba com as rendeiras, um pouco assim, fazendo um documentário no território, né, não só no Cariri paraibano, nos 5 municípios, mas incluindo na nascente mesmo, que foi Poção e Pesqueira e Jataúba, e a gente, eu fui colaboradora nesse documentário, e a gente só encontrou, assim, 10 históricos de 10, 15 homens que teciam, né? Hoje, acho que só uns 3 ou 4 que a gente encontra que ainda tecem, mas historicamente não teve, e ainda hoje tem uma relação de preconceito também, né? Porque como é uma arte que você tece numa almofada, aí é no colo, aí então fica aquela coisa muito, eu nem sei, mas acho que tem uma relação de preconceito, por conta que o machismo daqui, acho que não só aqui, né, no interior, mas no interior é pior, é muito forte, né, então como essa arte, ela está no interior, e numa região onde o machismo impera forte, então tem toda uma relação de preconceito com o tecer de renda por homens. Entendi. Acaba ficando, né, como se fosse um estigma. Mas é interessante você ter falado sobre a organização, né? Toda vez que a gente conversa com cooperativas ou, enfim, a questão deste formato, tem vários desafios, né? Mas na tua fala eu vejo que esse associativismo, essa coisa do cooperativismo, ela é uma forma de organizar, mesmo que não tenha uma sede, mas possibilitar acesso talvez a outros mercados, outras pessoas. Eu não sei como é que foi isso para a Arca e como você percebe isso com as
organizações associadas na Conarrenda, mas a importância desse modelo, assim, principalmente para esses ofícios tradicionais em comunidades que normalmente as mulheres elas estão juntas, mas cada uma na sua casa, né? Tem uma dinâmica um pouco diferente. Você falou que teve alguns desafios, mas assim, o que você acha que é de mais positivo nessa forma de cooperação, assim, e cooperativas e neste modelo? Uma coisa que é fato, né? Aqui na região do Cariri, dos 5 municípios onde foram, assim, praticamente foram instituídas, foram criadas, assim, não brotaram as associações de mulheres porque eu quis criar, porque eu queria trabalhar essa história toda e manter ela viva, tudo, não. Elas foram criadas mais por questões assim, tipo, o gestor queria que criasse uma associação porque naquele momento tinha recursos que, para chegar até o município, teria que servir a associação de mulheres. Então, assim, isso é uma questão que fez com que a gente não tivesse, tipo, um plano inicialmente de a gente vai criar o coletivo com esse objetivo, tal. Então, assim, todos foram meio que modelos impostos e, tipo assim, já tinha os estatutos tudo modelo em forma para todo mundo, entende? Então, assim, e na verdade, assim, as mulheres, infelizmente, elas estavam mesmo preocupadas, desde quando eu aprendi, com a questão do TC e conseguir um recurso para melhorar a sua renda, né? Não estaria realmente preocupada em manter uma tradição viva, em querer que essa arte, ela nunca vá morrer, que hoje é uma preocupação dos coletivos, né? Deste coletivo, do Conarrenda e dos grupos que fazem parte dele. Já é hoje uma das nossas assim, preocupações maiores é a questão da sobrevivência da renda, né? Porque, sim, mas aí só voltando assim, aos desafios que a gente vê assim, exatamente por conta desse histórico que eu coloquei, do nosso modelo de criar as instituições representativas das rendeiras, ele não fez com que, tipo, 5, 6 mulheres, elas se preparassem melhor para o mercado futuro, para tendências futuras, para como sensibilizar a juventude para vir junto, para que, mesmo com toda a tecnologia que chegou em todo o interior, você vai aqui na comunidade, vai no sítio, vai na vila, vai em cima da serra, vai não sei aonde, tem internet, tem celular, tem tudo isso. Então, com tudo isso chegando, e mesmo a pessoa tendo uma condição, muitas vezes, que tipo, não estaria bom aquilo ali, mas ela poderia trabalhar em renda ainda. Como aí a tecnologia toma o seu tempo e você acaba tipo, eu acho que isso é besteira. Se eu tenho condições hoje de comprar um celular e outras coisas mais que esse mundo capitalista oferece de maneira barata e assim, então eu não preciso tipo trabalhar na renda para ficar trabalhando uma semana e ganhar um valor que, para nós que estamos na organização, na luta, a gente entende que é injusto, porque não garante para a mulher, mesmo trabalhando 8 horas semanais, mesmo no maior valor que se paga na região, por um tubo de linha feito tecido, não se paga ainda que dê tipo, meio salário, e a nossa luta é para chegar a um melhor nível para a juventude. A juventude quer ter o que tem lá em São Paulo, nos grandes centros, porque ela tem acesso, vê que isso está acontecendo, mas ela não entendeu que, para ela produzir o que ela tem para fazer e ganhar pouco, isso é um absurdo, né? Mas ela quer ter tudo que o mundo oferece. Então, assim, isso para a gente é o maior desafio hoje, um dos maiores desafios hoje, é manter isso vivo. Esse modelo que a gente pratica aqui é um modelo bom, porque se não tivéssemos esse modelo, mesmo criado de forma a não nos fazer avançar, sabe? Que eu acredito que a gente ainda caminha em passos lentos, mas com, tipo assim, não, o governo ofereceu isso, o governo trouxe estilista A ou B para fazer um projeto com vocês, tal parceiro trouxe tal. Então, a gente ainda vive nessa dinâmica, que ela é uma dinâmica que, tipo, não é de dentro para fora, mas é de fora para dentro. E a gente, às vezes, acaba tendo que passar por situações que, tipo, para o coletivo é desconfortável, entendeu? Então, assim, só que como nós temos nesse modelo,
E, tipo, pessoas se acomodam com isso. Pessoas se acomodam, por quê? Porque a gente mora no interior que muitas vezes a gente pensa, poxa, é melhor ter só meio salário de uma prefeitura, coisa do tipo, do que você sair por aí pelo mundo e tentando, às vezes, desbravar um mundo que não te pertence, mas que é todo teu, e que você vai, muitas vezes, você vai sofrer bastante, mas vai viver um mundo diferente daquele dele. Então, assim, eu acho que com a renda também acontece isso. É um desafio, mas se não tivesse, mesmo nesse modelo que eu estou te falando, que entendo como assim, desafiador, se a gente não tivesse mesmo nesse modelo, a gente também já teria, tipo, quase que perdido a renda para aqui. Por quê? A mesma região onde nasceu a renda, e você depois pode pesquisar, Pernambuco e tal, ela já tem, assim, a cidade onde a gente ia para a Feira Livre, que é da comunidade que eu estou para lá, são 28 quilômetros, e quando eu estava com 10 anos, ou seja, há 30 anos atrás, lá íamos para a Feira Livre, ela já praticamente, você vai lá e não vê mais nenhuma rendeira tecendo, inclusive os compradores de renda não tem mais, só tem uma pessoa que ainda compra a grande toalha, né, e vende lá para Fortaleza e tal. Então, assim, a gente está nessa luta e para a gente é importante. É importante manter esse modelo e, claro, não sei como e com qual energia buscar pessoas, parceiros e amantes da renda que, tipo assim como eu, não depende financeiramente de renda para viver, né? Tem que fazer outra coisa. Mas que, tipo assim, a gente entende que faz parte da minha história, faz parte da minha vida, dá nome à minha região, dá nome à minha comunidade. Ela existe porque renda existe. Tipo assim, existe na história, foi para a história já, em vários documentários. Então, isso para a gente é extremamente importante. Eu acho que quando a gente tem essa relação de amor com a tradição, com algo que te dá orgulho, que te representa, eu acho que tem todo um conjunto de amor ali envolvido, sabe? Eu acho que a renda e nós, que continuamos nessa persistência, nessa resiste a não deixar a renda morrer, é todo nesse contexto, sabe? De desafio, mas de amar tanto que a gente não quer de jeito nenhum que deixe de existir. Tentando contextualizar um pouco do que você falou para ver se eu entendi, assim, Maria. Pelo que eu entendi, assim, essas mulheres, elas já faziam, né? Vocês já têm essa tradição de fazer a renda por uma questão de agregar renda familiar, né? Ter um dinheiro extra para conseguir, enfim, pagar contas, comprar coisas, etc. Esse modelo de cooperativa veio meio que do Estado, assim, para que esse dinheiro chegasse no município, precisaria ter algum tipo de organização formal, né? Não foi uma coisa que surgiu ali das mulheres pensando nessa organização. Mas hoje a organização, apesar dos vários problemas que você citou e tal, é uma forma ainda que incipiente, acho que você deixa isso muito claro, assim, que tem muitos passos ainda para serem dados, mas que é uma forma incipiente de garantir que este movimento não morra, né? Que as mulheres continuem fazendo a renda e que essa cultura siga sendo fortalecida, porque eu vejo na sua fala, e normalmente quando a gente conversa com várias pessoas que trabalham com fazeres artesanais, existe muito essa questão da evasão, né, não conseguir manter os jovens e o ofício ele vai se desaparecendo até não existir mais, né, então eu acho que é mais ou menos isso, né, eu acho que entendi esse caminho nesse sentido, não é o melhor cenário, mas é um cenário que hoje está garantindo algumas coisas e vocês estão tentando avançar, pelo que eu entendi, tanto em melhorar em acesso até para as rendeiras terem maior renda, né? Mas também para garantir que isso seja entendido como uma cultura, como uma tradição a ser preservada. Sim, certeza. Então, a gente tem, né, as 5 cidades, cada cidade tem uma cidade que tem a nossa cidade, que é São João do Tigre, tem uma cooperativa e 3 grupos de mulheres. É o município com o maior número de rendeiras. Aí tem mais 3 cidades vizinhas que cada uma tem uma associação, e tem a cidade polo, que é Monteiro, a 80 quilômetros de onde eu estou, a comunidade,
E lá tem o polo, então é lá que funciona o Conarrenda. Então, o Conarrenda a gente se reúne uma vez por mês, a gente tem a sede lá, né? Hoje a gente também tem sede na Arca, né? Desde 3 anos atrás, a gente já tem a sede na comunidade. E todos os grupos têm sede, sabe? Cada uma tem lojinha, tem máquinas, recebe pessoas para fazer compras. Aí depende muito dos contatos individuais de cada gestora do grupo. E lá na sede a gente tem uma reunião mensal, e nessa reunião mensal a gente encaminha as idas do coletivo com material para os grandes eventos, tipo as feiras estaduais. A Paraíba tem um salão do artesanato 2 vezes por ano, junho e dezembro, janeiro, cada ano. Tem feira aí em São Paulo, a gente vai também, sempre que dá, né, com o apoio do SEBRAE, do governo daqui do estado. Tem Mão de Minas em BH, e Brasília também a gente vai assim. Então, o Conarrenda, o objetivo dele é, tipo, reunir todo mundo, organizar as peças, fazer a seleção das peças, colocar o selo de identificação. A gente tem selo de identificação geográfica desde 2011, e aí a gente faz a análise das peças, coloca o selo para aquelas que são catalogadas e estão ok para receber o selo, e vê quem é que pode ir para essas feiras, faz toda uma análise de quem tem essa aptidão para ir, de quem está livre para ir, e recolhe os recursos, né? A gente precisa, às vezes, de parceiros para apoiar a questão, às vezes, de transporte, de alimentação, a gente sempre banca, o coletivo mesmo faz isso. E aí, assim, o Conarrenda, ele tem esse objetivo também, de cuidar do selo de identificação geográfica, e por isso o conselho foi criado, né? E o selo o objetivo do selo é exatamente garantir que, por exemplo, nos espaços onde são essas feiras, esses eventos que vai o coletivo, não corra o risco de vir renda de Pernambuco, né? Que a gente possa estar garantindo, o selo é para garantir que a nossa renda, que aquela renda que está no Salão do Artesanato, que vai aí para São Paulo, que tal, ela seja uma renda realmente oriunda do Cariri paraibano, né? Porque antes do selo acontecia isso, né? Muitas pessoas compravam em porção, Pernambuco, que tinha um valor bem barato, que não tem nem, que assim, ainda estão, acredito que em processo de organização por essa luta de dar um valor mais justo, de pagar um valor mais justo para as mulheres, que realmente é a base da renda renascença, elas que tecem, né? A gente tece, e aí pessoas da Paraíba traziam renda de Pernambuco e acabavam vendendo na Paraíba como de Pernambuco, e ficava aquele conflito todo, né? Então, aí depois, em conversa com o SEBRAE conseguiu assessoria e a gente conseguiu o selo de identificação. Então, isso hoje, para a gente, o Conarrenda faz essa gestão do selo, né? E todos os eventos da região, eventos culturais como São João, esse ano, infelizmente, nesse tempo de pandemia, não vai ter, né? Foram canceladas as festas, e isso para a gente é terrível. Não sei para vocês aí em São Paulo. É porque eu imagino que seja um momento de concentração de vendas, né, para vocês. Exatamente. É um tempo de muitos turistas. Os próprios pessoas de cá que moram em outras regiões, mas que retornam nessa época. E também turistas, né, que aproveitam a época junina para vir para o Nordeste. Então, assim, Sudeste, Sul. Então, nessa época que não vai ter festa, pronto, é um problema para nós, né? Então, assim, o Conselho gere todas essas questões, né? Os eventos locais, os eventos regionais do Estado e do país também, que a gente consegue ter pernas para ir. Esse é o objetivo do Conselho. Aumentar, né, o acesso da renda em outros lugares, né? Expandir, na verdade, o alcance, né, do trabalho. Acho que eu entendo que é um pouco isso também, né? Porque você falou sobre essa transição de que antes era muita cama, mesa e banho, né? E isso foi migrando para roupa, e aí você até comentou que às vezes tem um estilista que vai, ou alguma parceria meio que o Estado coloca, né? Mas eu entendo que isso, pela sua fala, não é uma coisa muito horizontal e nem contínua, né? É uma coisa que acontece às vezes e que não me parece que ainda há uma conexão muito forte com a moda. Acho que tem um processo aí, talvez, da moda se aproximar mais das rendeiras para fazer com que esse trabalho também chegue a mais gente, né? E não também só de uma forma muito pontual, assim. Eu percebo um pouco isso quando você está falando, quando você comentou sobre algumas coisas que acabam que sendo de fora,
para dentro, né? E não de dentro para fora, não um trabalho coletivo, de fato, e horizontal, né? Sim, então, a gente já teve, né, essa coisa de ter tido alguns trabalhos, eu acredito que alguns estilistas já tiveram por aqui, mas alguns eu não participei, assim, não conheci, eu conheci apenas a Fernanda Yamamoto, não sei se você conhece, acredito que é aí em São Paulo. Sim. Assim, a gente conheceu ela porque ela veio num projeto onde eu estava na parte de assessoria, eu trabalhava numa ONG aqui de João Pessoa, Coletivo Feminista Cunhã, e ela veio nesse período intermediado pelo governo do estado e tal. Então, assim, conheci o trabalho dela, que ela veio para cá, veio para o interior, assim, foi um trabalho interessante, mas que ela deu muita visibilidade, assim, veio para cá, conheceu as mulheres, conheceu a estratégia, veio no meio do mato, tudinho. Ela fez uma coleção, lançou a coleção, inclusive, assim, foi a primeira estilista, já vieram outros, que não foi do meu tempo, foram de outros momentos. E ela foi, assim, a primeira que levou as mulheres que teceram as peças para conhecer o festival, tudinho. Assim, para elas foi extremamente emocionante. Dessa vez eu não fui. Mas foram 10 mulheres que produziram a coleção. Então, assim, mas, assim, são universos extremamente longe. Assim, o Fashion Week e outros ambientes, para a gente, assim, o glamour todo da moda e a gente está aqui, né? Outros estilistas aqui também levaram a renda, mas levaram sem dar nem nome às rendeiras. Teve estilista que fez isso também, né? Porque, tipo, a tendência era renda naquele momento, então vamos buscar a renda lá do Cariri paraibano, a renda renascença. Então, assim, mas que também não deram nem nome para as rendeiras. Já aconteceu isso com a renda renascença também, né? E, assim, Ronaldo Fraga também já lançou coleção aqui com as rendeiras, ultimamente. Ano passado, o governo do estado trouxe ele para cá para fazer um trabalho aqui com as mulheres. Mas, assim, realmente eu sinto uma necessidade de que a renda renascença fizesse parte fosse um modelo, algo que pudesse ser desenhado, criado os modelos, as coisas construídas, algo que desse realmente identidade para o coletivo, sabe? Que realmente tivesse bem algo forte nosso, mas assim, eu sinto falta disso. A gente trabalha no modelo tradicional ainda, de peças, repetir peças e tudo mais, e assim, isso às vezes fica bem solto, não sabe? Sim, até então, um chamado aqui, a gente tem muitas pessoas que nos ouvem desse universo, fica um chamado para quem está nos ouvindo. Eu recentemente gravou um podcast com uma pessoa de Fortaleza que faz um trabalho muito legal, mas muito voltado para o crochê, né? E essa coisa de dar identidade para de ajudar o coletivo a criar uma identidade própria, e isso acho que ajuda a valorizar o trabalho das mulheres no mercado, até elevando o preço, né, do trabalho em si, porque dá uma diferenciada, como você falou, assim, tem o selo regional que já é uma garantia de que este produto não é qualquer produto, né, já tem essa diferença. Mas a gente percebe que tem, sei lá, não sei se é falsificação o nome, mas enfim, tem alguns ruídos aí, né? E quando a gente pensa em fortalecer a identidade dos coletivos, talvez também seria uma forma disso conseguir mais espaço, tanto na moda, enfim. E até eu acho que é uma questão até de autoestima para as mulheres também, né? De verem que o trabalho delas tem um potencial que às vezes elas nem imaginam, né? Eu acho que tem muito. Sim, eu acho que realmente, eu não sei, porque eu entendo que a gente precisaria, nós que estamos no coletivo, precisaríamos talvez ter pessoas de dentro do coletivo fazendo moda, estudando moda. Então, isso para a gente é um fator que dificulta. Por quê? Porque a gente vai sempre depender de um design, de um estilista, e assim, como cada grupo acaba ficando um pouquinho isolado, assim, a gente se une para, como eu falei para todo mundo que está ouvindo, a gente se une para as questões de levar todo o material que cada grupo tem, que as mulheres produzem para os eventos. Mas nesse modelo de tipo assim, não, vamos fazer um festival de renda, onde a gente possa mesmo, a partir de uma produção nossa, lançar nossas coleções, ou fazer, não sei. Então, assim, eu acho que desde lá do início, onde foram construídos grupos e tudo mais, se focou muito na questão de conseguir encomendas,
garantir o recurso para aquela rendeira que está lá para sobreviver, mas não pensar para além da caixa, para fora da caixinha, né? Então, isso, a pessoa pensando e vivenciando 20 anos do mesmo jeito, aí fica difícil para... Eu estou chegando, assim, no coletivo eu cheguei agora. O coletivo isso também não faz muito tempo. Mas você vive numa dinâmica de ser rendeira, ser professora, ser mãe e tantas coisas, e acaba sem ter tempo de se dedicar para a questão mesmo de pensar a moda com a questão da renda renascença, a não ser repetir modelos tradicionais de roupas que muitas vezes não é atraente, que tal. Então, assim, é esse modelo que a gente, inclusive, pode não avançar muito se a gente continuar desse jeito, né? Sim. Recebendo propostas, fazendo a encomenda. Então, assim, eu sinto muito, às vezes, até agonia. Eu sinto muito angustiada, porque a gente fica meio, tipo assim, sem visão de pensar para o futuro, porque as lideranças dos coletivos muitas vezes também estão focadas só no alguém mandou uma encomenda, a Marina resolveu encomendar o vestido de noiva dela, nem sei se é casada, mas aí a pessoa vai lá e faz o vestido, espera o outro vestido, mas assim, é um movimento que não tem pensamento para o futuro. Sim, ele é mais reativo, né? Eu acho que a tua agonia é essa, como é que tem essa proatividade de pensar coisas e construir coisas de longo prazo, né? Sem só esperar que a encomenda chegue. Sim. E focar também. Inclusive, eu escutei, eu acho que escutei duas entrevistadas suas, e assim, eu fiquei maravilhada com a fala delas, assim, já me sinto lisonjeada por estar podendo participar, né? Porque realmente eu gostei bastante, vou seguir, vou participar ativamente para aprender muitas coisas, e inclusive levar também para o coletivo algumas das palestras que eu já vi, né? Algumas das entrevistas que eu já vi, que com certeza, assim, eu gostei muito de algumas que trabalham com a questão da sustentabilidade, das indígenas, e é umas coisas bem interessantes, assim, que estão intrinsecamente ligado também à questão que a gente pensa isso, né? Sim. Porque a renda renascença, ela tem muito essa pegada também com a sustentabilidade, porque quem compra uma peça de renda renascença, ele não vai descartar ela assim, né? Não é nem pela questão do preço, é porque ela é atemporal. Todo o tempo que você usar uma peça de renda renascença, você vai estar chique e alinhado. Se você arruma sua mesa agora, mas daqui a 20, 30 anos, alguém, sua neta, não sei quem, a gente escuta esses relatos quando vai nos eventos, eu tinha uma toalha que era da minha avó, eu tinha tal paninho de bandeja que era da minha avó, e aquele paninho nunca ficou feio, aquele paninho nunca ficou deselegante, aquele paninho... Então, assim, esse glamour da renda renascença é também o diferencial, né? E que deveria, por nós, ser melhor estudado e mais trabalhado. Mas, então, um desafio é isso, é porque a gente está com lideranças que estão presas a esse modelo de receber uma encomenda, ir no evento, receber encomenda, terceira encomenda, devolver encomenda e pronto. Então a gente não tem pessoas que querem pensar na questão. E é difícil mesmo, né? Até a gente, assim, no nosso trabalho cotidiano, trabalhando com qualquer coisa, você logo se pega no mesmo fluxo, né? Até que você fala, nossa, calma, preciso respirar e ter novas ideias e pensar em outras coisas, porque parece que a rotina também te engole, né? E aí eu fico imaginando que essas mulheres ainda têm a família, têm os filhos, têm que cuidar da casa, tem outras jornadas aí que deve ser também um pouco muito desafiador, né? Bem desafiador, a dinâmica de todas elas é essa. E, assim, para estudar moda ou fazer algo sobre moda, você tem que ir a Campina Grande, João Pessoa. E, tipo assim, hoje está mais simples e perto. Mas há 10, 15 anos, isso era, tipo, você não tem como você fazer moda, porque a maioria já era casada. Há 10, 15 anos, então, assim, a geração o povo que faz renda renascença é uma geração que não é mais jovem, né? Então, elas não tiveram esse pensamento, elas não, assim, parece que estava tudo bem assim, né? Até porque vendiam e tá tranquilo e não sei o quê. Mas é não se pensar também no seu filho, no seu neto, nas mulheres do futuro, porque ainda estamos numa região
é bem difícil, assim, apesar que mudou um pouco por conta desses novos tempos, assim, que teve esses auxílios dos governos, essas coisas que chegaram até na ponta, mesmo assim, e muita gente se acomodou, né? Muita gente se acomodou achando que está tudo bem agora, que agora é que a gente precisa estudar, avançar, aproveitar o que dá para fazer, porque interiorizou muita coisa, os IFs chegaram pertinho da gente, a universidade chegou mais perto, mas a geração amante da renda já está um pouco velha para ir para a universidade. Eu não estou não, sabe? Mas... acho que tem esse desafio, né, de como atrair os jovens para esse universo, né? É bem desafiador e em todos os campos, em todos os ofícios artesanais com quem a gente conversa com as pessoas, isso é muito difícil mesmo, né? É uma coisa... mas eu acho que também tem uma necessidade que é nossa, enquanto indústria, de valorizar isso de outra forma também, né? Acho que tem uma responsabilidade aí que é também dos estilistas, mas não só, de toda uma rede produtiva, de entender essas mulheres, este ofício como parte de fato da rede, né? E como é que isso pode se integrar de uma forma mais horizontal e melhor, assim, é uma coisa que, enfim, acho que precisa muito ser discutida, porque é uma responsabilidade, né, de quem faz moda de alguma forma, de como é que a gente pode integrar e fortalecer para que os jovens se sintam atraídos a ocupar esses espaços, né, de ir para uma universidade de moda e voltar e trabalhar com renda dentro de um coletivo, construindo identidade. Enfim, acho que é muito desafiador, mas é uma visão de longo prazo que acho que a gente precisa ter para ir construindo, né? Subindo essas escadas, esses degraus. Exatamente, eu acho que o caminho é esse, né? Então, para mim é bem desafiador, porque a gente está lá à frente do coletivo. Hoje, eu não moro na cidade de Monteiro, eu moro em uma cidade vizinha a 50 quilômetros, e a gente faz um encontro mensal, tem um plano anual, mas a gente esbarra muito nesses pensamentos que estão lá, pensando pequeno, pensando miúdo, mas minha crença e minha convicção é de que realmente a gente consiga pensar neste coletivo mesmo, porque eu acho que ele é o caminho. Ele já é algo fixo, assim, da renda aqui no Cariri, algo que não vai morrer, e algo que, tipo, tem as meninas que, assim como eu, também são amantes da renda, são, assim, doam a própria vida, mas acredito que vai surgir outras pessoas, com mais jovem, pensando nessas novas dinâmicas de mundo, que de moda, de tendências, de como é que a gente realmente se enquadra no mundo que seja atrativo para quem está fora, mas também para quem está dentro, porque não adianta se daqui a 10 anos a gente conseguir um público grande de consumidores e a gente não tiver quem produz a renda, daqui a 15 anos... Não adianta, né? Vai morrer do mesmo jeito, entendeu? Então, isso é para mim um gargalo, um desafio. Então, assim, não sei, a gente ainda não sabe, né? A gente vai ficar nas interrogações, quem estiver nos ouvindo que esteja compreendendo o que eu estou dizendo. Não, tá super claro, eu acho que tá super claro. Que a gente se una por um projeto de artesanato, que eu sei que tem um projeto de artesanato brasileiro, mas que de repente a gente se encontre numa dinâmica de pensar nesses desafios, nesses gargalos que são comuns a todos os grupos de mulheres, principalmente mulheres, porque a dinâmica da vida da mulher, ela é diferenciada da dinâmica da vida de homens e de outros grupos, porque realmente é muita coisa que puxa a mulher para ficar em casa, né? O bacana da renda é que pode ser feito em casa, mas para pensar e agir em outras dimensões, você não pode ficar só em casa, tem que sair de dentro de casa, e é esse sair que dificulta a gente pensar, sabe? Apesar das tecnologias, mas tem coisa que não dá para fazer só usando a tecnologia. Você tem que ir em loco, você tem que verificar, você tem que participar, tem que fazer esse avanço. E é muito complexo levar, assim, conseguir estrelinhas nessa região, assim, que ame. Você tem que amar o que você faz, você tem que ter paixão por isso. Se você não tem paixão, não vai, porque financeiramente falando, para a gente que tece, você tem que ficar
ou 3 dias, tecendo 8 horas para ganhar R$ 40, 45, 50 para tecer um novelo de linha. Então, realmente é desafiador. É desafiador e, tipo, não atraente, né? A gente mora perto do polo de confecções aqui de Pernambuco, que é Santa Cruz de Capibaribe, que é vizinho a 1 hora daqui, e, assim, toda a região está meio que costurando para lá. E é num sistema também, um sistema de quê? Um sistema de exploração, é um sistema que você fica um montão de tempo numa máquina, repetindo a mesma coisa, você não fez nada diferente, você não fez nada belo, mas você tem o dinheiro certo no final do mês. É 100, é 200 ou é um pouco menos, mas quer dizer, você está com aquilo certo. E a renda, a gente mesmo com essa organização, a gente não conseguiu isso ainda. Tipo assim, as associações têm 20 mulheres, 30 sócias, 40, 50, tem grupo que tem até 100 mulheres sócias, e a gente, nenhuma delas tem essa dinâmica de dizer, não, das 100, 50 só produz renda, e a gente consegue manter essa dinâmica delas produzindo, delas, entendeu? Então, assim, se o fabrico e o polo de confecções consegue manter isso, acaba que a gente vai perder, assim, pode perder todas as mulheres, a futura geração, que é a juventude de hoje, também para isso aí, né? E a gente está vendo na região já está em todo canto, você tem uma pessoa com a máquina costurando, sem direitos trabalhistas, sem nada e tudo, mas o que a gente vai fazer? E a associação, você falou que são 5, a Arca é uma dessas, né, da qual você fez parte há muitos anos. A Arca é uma delas. E tem sede, que as mulheres vão e trabalham nessa sede, é mais ou menos assim? Não, elas trabalham em casa. Elas fazem em casa, tá. A gente faz a sede, a gente faz as reuniões mensais, discute os pontos que a gente precisa discutir, se tem encomendas a gente entrega, conversa sobre isso, promove eventos na comunidade, participa, tipo 8 de março a gente faz alguma coisa, sempre faz cada ano uma palestra, um debate, quando é época de eleição traz os candidatos da região para fazer um debate, uma roda de conversa, tem essa pegada na questão também de pensar questão política, né, para que as mulheres pensem nisso porque interior não é como cidade grande, não é como São Paulo, que o pessoal não precisa muito, todo mundo sabe qual é o papel de cidadão, enquanto que no interior não, as pessoas são muito presas a um emprego que tem, são humilhadas então assim, a gente ainda precisa discutir isso nos grupos, nos coletivos, né, os direitos, os deveres, as obrigações, as questões, então a gente reúne para isso, e também para encaminhar, mas a gente não produz na sede. Entendi. Elas produzem cada uma nas suas casas e a sede é mais um espaço de articulação, né? Sim, sim. Uhum. Bem legal. Assim. É bem desafiador o cenário, né? Mas todo o cenário do artesanato brasileiro é super desafiador. Acho que, mas são muitas mulheres já relativamente mais organizadas que outras em outros lugares, né? A gente ainda vê também muitos projetos ainda muito soltos e muito desorganizados. Eu acho que aí no Cariri vocês já estão com uma estrutura um pouquinho mais robusta, né? Mais desenvolvida, enfim, mesmo que levando isso no braço com muita dificuldade, eu acho que já, perto de algumas outras coisas que eu já vi, vocês até que estão bastante à frente na questão de organização, com selo, com coisas que ajudam de alguma forma, né? Maria, tem mais alguma outra coisa que você queria deixar? Assim, tem como as pessoas verem o trabalho, algum site, alguma coisa que você acha que vale a pena a gente mencionar? Tem um Instagram que foi criado agora há pouco, depois eu posso passar para você, porque tá ali, tá. Tem um Instagram, e é o que a gente tem de mais atual, que as pessoas têm mais acesso, né? A gente tem, uma cidade vizinha, tem espaços assim mais fixos, né? Mas de Instagram tem só um Instagram. E no Instagram, quando a gente puder viajar de novo, se as pessoas quiserem saber os espaços físicos, por lá elas conseguem descobrir? Sim, então, a gente tem espaço físico, tem João Pessoa,
Depois eu posso passar o endereço, se vocês têm como publicar, não sei. Sim, a gente coloca, para quem está nos ouvindo, quem estiver nos ouvindo em algum tocador, a gente sempre publica a pauta que a gente falou aqui no site. Então vai ter o Instagram lá no site, os endereços que você quiser me passar, se tiver alguma outra informação pertinente, enfim, a gente coloca tudo em texto, assim, que as pessoas conseguem acessar. Pronto, a gente também tem aí no Rio de Janeiro, lá no Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular, do IFAM, porque a gente, por conta do IG, ano passado a gente foi um grupo escolhido, porque a cada trimestre, né, eles escolhem um grupo que tem IG para ir fazer exposição. E ano passado fomos nós aqui, as rendeiras do Cariri, inclusive eu fui mais uma rendeira de uma comunidade quilombola aqui, vizinho, e estivemos lá com o pessoal do Centro Nacional do Folclore, e foi assim, maravilhoso. A gente também tem material exposto lá, eu vou passar o endereço. Aí em São Paulo ainda não, né? A gente já fez oficinas aí com a Fernanda, uma vez. Yamamoto? Sim, fizemos no MASP, eu acho, não lembro direito, tem uns 3 anos. E assim, a gente ficou de voltar para fazer outra oficina lá no ateliê dela mesmo. E aí a gente vai vendo o que é possível fazer. Mas aí eu passo os endereços físicos na Paraíba, tem João Pessoa, tem no interior também, 2 cidades do interior. E assim, cada associação, se a pessoa tem interesse de visitar, tem lojinhas com materiais. Em cada cidade eu falei que é polo. Então, um jeito de outro, dá para ver o que vocês estão fazendo e aprontando por aí. Se alguém também quiser entrar em contato para alguma coisa, tem você e a Conarrenda, né? Que pode ser um ponto focal para esse debate. Pode sim. A gente sempre recebe assim, estudantes que fazem da área de moda, que veio pessoas do Sul, já tiveram pessoas do Sul por aqui, professora lá de Sergipe, pessoal fazendo trabalho, eles fazem trabalho na área de moda e coloca a questão do artesanato de renda, renascença, já tiveram por aqui algumas pessoas fazendo trabalhos também, a gente sempre é aberto, no grupo tem uma pessoa que é exclusiva para fazer esse trabalho, de atender essas demandas. Ah, legal. Ai, que legal. Certo? Bom, é um cenário que temos que saber mais. Obrigada por compartilhar tudo com a gente. Acho que vai ser muito rico para os nossos ouvintes. A gente tem, enfim, o pessoal que ouve de moda e que vai achar... vai ter informações sobre um outro universo, que eu acho que é muito importante a gente mostrar que a moda tem muitas caras, né? Você falou assim, este universo da moda, a moda e o glamour, não tão, é outra coisa das rendeiras, né? Eu acho que um dos nossos desafios daqui é também mostrar que, na verdade, a gente tem que unir esses dois. É o mesmo universo, né? A gente tem como fazer com que isso seja uma coisa de colaboração e não uma coisa que seja de cima para baixo ou relações que há muito tempo já não fazem o menor sentido, né? Então, aproximar essas mulheres, espero que também elas saibam que, enfim, esse podcast vai ser ouvido por um monte de gente que elas fazem parte da moda, porque é um podcast sobre moda e elas estão aqui sendo representadas por você de alguma forma. Então, fazem sim parte desse universo todo. Super obrigada, Maria, por todas as informações que você trouxe. Acho que foi super rico, a gente poderia conversar mais um tempão. Mas a gente fica com contatos, vou deixar tudo como eu falei lá no texto. E qualquer outra coisa também, o pessoal pode entrar em contato com vocês. Certo, pronto. Então, a gente que faz a Arca, né, aqui de São João do Tigre, o Conarrenda Monteiro, Cariri Paraibano, a gente fica super lisonjeadas, felizes, né? Eu estou aqui representando todas as mulheres e, assim, para mim é muito especial falar de renda, falar dos desafios, falar da importância que tem essa arte para a vida minha e com certeza para a vida de muitas mulheres. O
O podcast Backstage é uma produção do Modifica. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o Clube Modifica, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Acesse modifica.com.br/apoie e saiba mais. Conheça o Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também, nosso podcast mensal sobre política e meio ambiente, sempre com pessoas convidadas debatendo as convergências entre Brasília e sustentabilidade. O Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também faz parte do trio de podcasts do site Modifica.